O Brasil tem hoje uma das maiores oportunidades da nossa história. Mas também, se a gente não souber aproveitar, um dos maiores riscos da nossa história. E é isso que eu queria falar hoje no retorno do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Tem uma virada mundial. Qual é a virada mundial? Trump chegando a entender o seguinte: um modelo que venceu os 40 anos de livre comércio foi um modelo com forte presença de Estado. Os Estados Unidos, a partir da vitória de produtividade que ele teve sobre a União Soviética, conseguiu ter uma hegemonia máxima. Já tinha uma hegemonia pós-Segunda Guerra, mas ampliou essa hegemonia com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética. Ele vai lá e fala: agora é livre comércio, livre circulação de pessoas, destruição das regulamentações nacionais, Estado mínimo. Esse é o Consenso de Washington, certo? Beleza, eles fizeram isso. Quem foi a grande vitoriosa disso? A China. Então, em 1980, a China tinha um PIB que era menor que o brasileiro. Hoje a China tem um PIB em paridade de poder de compra maior que o dos Estados Unidos, o maior do mundo. E tende a passar nos próximos anos em PIB absoluto. Exatamente por não adotar o Consenso de Washington. E daí? O que isso significa? Significa o seguinte: o modelo que se demonstrou mais produtivo e que se tornou a principal parceira comercial de 80% dos países do mundo foi um modelo com forte presença de Estado. Foi um modelo em que o sistema financeiro é controlado por bancos públicos. Foi um modelo em que você está muito menos vulnerável à especulação, aos abalos internacionais. A China mantém o câmbio desvalorizado para poder fortalecer a sua indústria com taxas de juros baixíssimas e fortalecer a exportação para ganhar mercados. Foi um modelo em que os principais setores da economia estratégicos, vamos falar, energia elétrica, petroquímica, os grandes setores, inovação, inteligência artificial, estão controlados pelo Estado. Este modelo ganhou a guerra da produtividade mundial contra o capitalismo liberal. Ganharam. Thank you so much. A China está superando economicamente os Estados Unidos. E o que está acontecendo hoje no mundo, a barulheira toda, o Trump, o que é? É uma resposta a isso, é uma reorganização da ordem mundial a partir disso. O Trump está olhando isso aí, e aí não é só o Trump, vamos dizer, o enfrentamento à China numa nova Guerra Fria é um consenso republicano-democrata, porque é um consenso para tentar sustentar o imperialismo norte-americano, a sua condição de grande potência global. E olha e fala: porra, nós perdemos a batalha do livre comércio para a China. O que aconteceu? Os Estados Unidos se desindustrializou, porque demonstrou menor capacidade de concorrência. As empresas foram para a China conseguiu ser mais inovadora. Foi copiando patente, não sei o quê. No começo pode até ter sido. Depois a China desenvolveu uma tecnologia própria. Quem é que lidera hoje IA, 5G, a quarta revolução industrial? É a China, com produção própria. Os caras ganharam a guerra da produtividade. O Trump construiu a base social dele com os operários do meio oeste frustrados porque virou a carcaça industrial de Detroit, de Houston, por aí vai. E aí ele fala: os imigrantes estão roubando nossos empregos, os chineses estão roubando nossas fábricas. Então acabou livre circulação de pessoas e acabou livre comércio, que eram as bases do neoliberalismo que o próprio Estados Unidos construiu. Ou seja, você abre um novo cenário de protecionismo e de algum modo um retorno dos projetos nacionais. O tão mal falado Estado, sujinho, malvado, o Estado que era o vilão de todas as economias, de todas as crises, quem diria, está sendo recuperado no centro do capitalismo liberal do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo subsídio estatal direto à cadeia produtiva de semicondutores. Os Estados Unidos liderou nos últimos 10 anos o índice de reestatizações de empresas. Você acredita? E outra, os Estados Unidos, através do que eles chamam de EEI, eu não sei qual é o nome em inglês, não sei o quê, mas tanto os Estados Unidos como a Europa Ocidental retomaram políticas de controle de capitais. Qual é a lógica deles? A segurança nacional agora não é mais só militar. A doutrina de segurança nacional também é uma segurança econômica. Nós precisamos ter o controle desses setores por capital nacional, de preferência por capital estatal. E eles estão começando a controlar investimento externo direto, a selecionar esse pode, esse não pode. Foi, aliás, esse mecanismo que fez a batalha judicial do TikTok lá nos Estados Unidos, a exigência de que fosse comprado por uma empresa norte-americana, por um capital norte-americano. Então veja, o mundo está mudando. Tem uma teoria do Celso Furtado que ele chamou de teoria dos choques adversos. Ele construiu essa teoria e de alguma maneira explicou o que aconteceu com a industrialização brasileira pelo Getúlio Vargas a partir da Revolução de 30. O que acontece? Em 1929,
Maior crise que o capitalismo já enfrentou. Desemprego, destruição. Agora, esse choque adverso gerou no Brasil o quê? A destruição da economia cafeira. Então, aquela oligarquia da República Velha, de um país só agroexportador, baseado na economia do café, no latifúndio, na monocultura, como o preço do café com a crise foi lá para baixo, esse país perdeu a viabilidade. E foi exatamente esse choque da crise de 29 que permitiu o Getúlio Vargas construir um projeto de desenvolvimento nacional, que gerou 40 anos de industrialização pesada. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1970, gerou as grandes empresas públicas brasileiras, os bancos de desenvolvimento, Petrobras, CSN, Vale, ou seja, criou um projeto nacional para o Brasil. Mas isso não teria sido possível se não fosse a crise de 29. E essa é a tese do Celso Furtado. O que ele diz é, alguns choques têm efeitos que não estavam, digamos, colocados de início. E de algum modo nós estamos enfrentando uma situação muito parecida com aquela que o Celso Furtado descreveu e que o Getúlio Vargas soube aproveitar. Se a gente olhar as grandes transformações brasileiras, cara, elas combinaram uma condição externa, um choque externo, uma crise externa, com a atuação de algum grande estadista no país. Então você pega toda a política de programas sociais que o Lula construiu, refazendo um Estado social brasileiro depois daquele neoliberalismo duro do Fernando Henrique nos anos 90, o que permitiu aumento do investimento público, fortalecimento do mercado interno, barateamento do crédito para o povo, inclusão dos mais pobres, do povo negro nas universidades, Bolsa Família, saída do mapa da fome, aumento real do salário mínimo. Todo esse processo do Lula 1 e 2, desse crescimento com inclusão, também foi por um fator externo. A China crescendo a 2 dígitos por ano, ali fez com que o preço das commodities explodisse, o Brasil foi beneficiado com isso e esse excedente, essa renda que entrou, foi pela atuação de um estadista, de um projeto popular, foi transferida para o povo e para investimentos sociais. Então veja, é uma combinação, sempre. Porque você tinha também o crescimento chinês explosivo nos anos 90, só que nem o Collor, nem o Fernando Henrique transformaram isso num projeto popular. Então, são sempre fatores externos e uma atuação interna. Por que eu estou dizendo tudo isso? Pessoal, Rodrigo, nós estamos diante de uma nova conjuntura dessa. O mundo está mudando. E aí nós temos, voltando ao velho Celso Furtado, voltando à experiência dos anos 30, nós temos uma oportunidade histórica diante da gente. Veja, foi um choque internacional combinado com a ação de um estadista, no caso Getúlio, que levou a industrialização brasileira e a construção de um projeto nacional no Brasil. E depois um projeto, inclusive, com viés dos trabalhadores. CLT, lei do salário mínimo, lógico, com todas as contradições. Getúlio Vargas aqui, pelo amor de Deus, foi o cara que perseguiu o comunista, foi o cara do Filinto Miller, foi o cara que fez a sua ditadura indo pra cima da esquerda, prendeu Marighella, prendeu Prestes, mandou Olga Benário para câmeras de gás nazistas, tudo isso. Mas do ponto de vista de um projeto econômico nacional, isso foi construído, é inegável. Agora, hoje, numa nova reorientação global, nós temos um cenário que nos permite retomar projetos nacionais e o mundo todo está retomando isso. O que é um projeto nacional? Vê só, todo mundo está falando de terra rara, certo? É o que o Trump fala, eu quero as terras raras do Brasil, jogou na negociação do tarifaço. A bola da vez hoje são as terras raras, pelo tamanho da reserva brasileira. Sabe o que é um projeto nacional? É você chegar e dizer, o Brasil tem 26% das reservas de terra rara do mundo. É lógico que o Brasil não vai consumir tudo isso, assim como a China exporta a maioria das suas terras raras, nós podemos exportar para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para quem quer que seja. Agora, processamento e refino é aqui. Agregação de valor é aqui. O Brasil vai desenvolver a sua soberania mineral. Não vai ser espoliado, como foi numa lógica neocolonial. Ah, o digital. Cara, o Trump entrou lá na Venezuela, sequestrou o Maduro, os caras fizeram um ataque cibernético prévio. Apagou a luz e apagou o sistema de defesa da Venezuela. Antimíssel, esse tipo de coisa e tal. Hoje, o Brasil é um dos países mais vulneráveis do mundo do ponto de vista digital. Aliás, a Europa está discutindo isso agora, em relação às plataformas norte-americanas. Quem armazena nossos dados? Data centers nos Estados Unidos. Quem processa os dados dos brasileiros? Data centers nos Estados Unidos. Quem produz nossos hardwares, nossos softwares, né?
Lá. Em que nuvem estão os dados dos brasileiros? Na nuvem das big techs das empresas norte-americanas. Ou seja, nós precisamos também ter um projeto de soberania digital, fortalecer os nossos supercomputadores, fortalecer a nuvem brasileira, data centers para armazenamento e processamento aqui, fazer uma cadeia, inclusive a partir das terras raras, da produção de quartzo, silício no Brasil, você tem uma cadeia produtiva de microchips, de semicondutores aqui no Brasil, nos garantir autonomia. Quando a gente fala em projeto nacional, nós estamos falando em soberania mineral, nós estamos falando de soberania digital, nós estamos falando em soberania alimentar. A China inaugurou no ano passado o maior centro logístico do mundo de armazenamento de alimentos. O mundo todo, hoje, quando vai falar em agricultura, pensa no sentido econômico de exportação, mas pensa no sentido da segurança alimentar. As cadeias de comércio global, com essa história do protecionismo, elas se desorganizam. Quem vai garantir o abastecimento? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Ano passado o preço do café foi lá para cima. Nós somos os maiores produtores de café do mundo. Temos altas e baixas pela variação no preço internacional das commodities, pela situação de safra. O que vários países do mundo, China e Estados Unidos incluídos, fazem? Estoques reguladores de alimento. O Estado atuar pesado para conseguir armazenar alimento. Você compra na baixa e vende na alta. Então, ou seja, o preço do arroz deu uma baixada, o Estado compra, faz estoque. Ah, deu uma subida no mercado internacional por qualquer razão, porque deu não sei o que na produção do Vietnã. Aí você vende esse estoque por um preço menor, aumenta a oferta no mercado e com isso baixa o preço para o povo. Isso é uma estratégia de soberania alimentar. E isso significa, em todos esses casos, maior participação do Estado. Por exemplo, investimento em pesquisa, inovação, desenvolvimento. Isso é o Estado, com universidades públicas, com centro de pesquisas públicos. Então, quando a gente fala num projeto nacional, nós estamos falando de um projeto do Brasil recuperar um desenvolvimento soberano num momento em que o mundo está discutindo isso. Ou seja, há uma oportunidade histórica criada pelo choque internacional da gente recuperar, eu diria, um projeto nacional popular. Porque, veja, Rodrigo, essa oportunidade histórica é o seguinte, cara. Nós temos, de um lado, esse cenário internacional e do outro lado, o Lula como presidente da República. Um estadista, experiente, que tem lado, que eu diria, tá com mais sangue nos olhos do que nunca. E trabalhando perto dele hoje, eu posso atestar. Lula foi pra cima, foi o cara que peitou o Trump. Lula foi pra cima pra defender taxação de super rico, coisa que ele não tinha feito nos governos anteriores, pra fazer um enfrentamento, inclusive com a lógica do falso antissistema, mostrando que os sistemas são os bilionários e não o fantasma que a extrema-direita vende. Lula comprou a pauta do fim da escala 6x1, tá fazendo os enfrentamentos, tá defendendo uma política nacional. Você acha que o Lula não sabe qual que é o interesse do Trump? Tanto sabe que o que vai entrar para os livros da história é que o Lula foi o único chefe de Estado que enfrentou o Trump. Aquela capa do New York Times, a Europa se ajoelhou. E o Lula falou não. E, aliás, enfrentou e ganhou uma batalha. A guerra será dura e longa, mas ganhou uma batalha, que foi o tema do tarifaço, da Magnitsky, não sei o que, extensionou relação. Agora, veja uma coisa. Leia o documento do Trump de Estratégia de Segurança Nacional, publicado em dezembro do ano passado. Está lá, escrito. Veja a postura do Trump quando, por exemplo, sequestrou Maduro na Venezuela. Em vez de dizer, olha, foi a democracia, a eleição do Maduro, ele disse clara e abertamente, ele não usou a palavra democracia, ele disse petróleo, petróleo, petróleo. Oil industry. Eu vou governar a Venezuela, eu vou fazer o mesmo na Colômbia, eu vou fazer o mesmo na Groenlândia. Opa, o que é essa virada? Essa virada, da mesma forma que nós tivemos uma virada do livre comércio para o protecionismo, liderada pelo Trump para reagir à vitória da China na guerra econômica, nós temos também uma virada política, que é do multilateralismo, também promovido pelos Estados Unidos no pós-guerra. Quem é que estimulou a criação da ONU? Por que a ONU fica em Nova York? Quem é que estimulou a criação do GATT, que virou a OMC, Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho? Os Estados Unidos foram, no pós-guerra, os grandes promotores do multilateralismo. Por quê? Porque o multilateralismo, naquele momento, interessava para os Estados Unidos manter a sua hegemonia global, no soft power. Eles mandavam, mas ali tinha uma aparência de igualdade entre as nações. Hoje, com a China no calcanhar deles, acabou soft power. Agora é hard power. É imperialismo aberto, de dominação. Então, quando se fala da doutrina Monroe, o corolário Trump da doutrina Monroe, como é escrito no documento oficial de Estado dos Estados Unidos, o que ele está dizendo lá? América tem que ser nossa, acabou. Ele coloca de maneira clara e aberta a visão histórica dos governos norte-americanos, que nós somos quintal deles. É um projeto do Trump ou dos Estados Unidos? A história vai mostrar pra gente. Mas eu vou te dizer que o que eu acredito é que é um projeto de Estado dos Estados Unidos. Porque não é um interesse só do Partido Republicano. É um interesse de Estado dos Estados Unidos manter o seu
imperialismo e a sua hegemonia global, que está sob ameaça mais dura da China. Então, é lógico que o Trump faz isso de um jeito diferente que o Biden fazia, ou que o Obama fazia, mas faz. O Biden foi o cara que aprovou a cadeia de microchips dos Estados Unidos e que deu o golpe mais duro na China em relação ao comércio, proibindo a venda de chip para a China, aquela história da Nvidia e tudo mais. O Obama foi quem começou a esvaziar a Organização Mundial do Comércio, deixando de indicar os juízes para o Tribunal Internacional do Comércio, e com o Tribunal Internacional do Comércio sem juiz, ser validado pelos americanos, eles não validaram, o tribunal não funciona, a OMC não funciona para resolver as controvérsias comerciais. A ONU foi esvaziada também pelos democratas. O Trump faz isso no seu estilo, bufão, gritando, anunciando. Os democratas fazem isso de outro jeito, mas de algum modo é uma política de Estado. E aí que eu queria falar do risco, Rodrigo. Porque vê bem, bicho, qual é a situação que nós temos? De um lado, uma oportunidade histórica, um projeto nacional popular de desenvolvimento soberano que o Brasil pode ter. De outro lado, os Estados Unidos com uma lógica neocolonial. Não é exagero dizer isso. Não é caça-clique dizer isso. É neocolonial. Quando ele chega e fala, eu vou governar a Venezuela. Cara, nós estamos falando abertamente. É um colonialismo no século XXI. Leia o documento deles. Eles dizem. Isso não é uma teoria da conspiração. Eles dizem. Está escrito na Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos, publicada há 3 meses. Dizem que a política deles para a América Latina, corolário Trump da doutrina Monroe, tem que afastar a influência chinesa, tem que garantir os interesses norte-americanos, não queremos usar a força, mas no limite usaremos. É isso que eles dizem. Está escrito, como uma doutrina de Estado. Então veja, nesse cenário, meu caro, o risco para a soberania nacional é brutal. E aí junta isso com uma extrema-direita alinhada com eles, com grande força política no Brasil. Não acho que o bolsonarismo acabou porque o Bolsonaro foi preso. Teve gente que achou que o bolsonarismo acabou quando a gente ganhou a eleição de 22. Aí viu que não. Agora tem gente dizendo, não, agora o bolsonarismo está morto. Não. O bolsonarismo é uma força social e política capilarizada, com conexões internacionais. A extrema-direita veio para ficar no mundo inteiro, vira-latas úteis, traidores úteis, para o Trump desenvolver a sua política de ataque ao Brasil. O nosso embate com eles, a luta antifascista, vai dar a tônica da nossa política pelas próximas décadas. Agora, o que você acha para o Trump que é melhor? Ter o Lula como presidente do Brasil, com soberania e altivez? Ou ter o Flávio, o Tarcísio que usava bonezinho do MAGA? O irmão do Bananinha que foi lá para Miami falar Trump, não sei o quê. Então, veja, é lógico que para os interesses norte-americanos ele quer ter um governo subordinado. E você acha que isso não tem importância? Que as big techs norte-americanas não vão atuar no processo eleitoral? Que isso não vai se transformar numa guerra híbrida contra o governo do Lula e contra a esquerda brasileira? Contra o campo progressista? Contra a democracia brasileira no fim do dia? Esse é o debate. A política de Estado dos Estados Unidos de guerra híbrida nas últimas décadas, com vários golpes na América Latina, institucionais, midiático, parlamentares, jurídicos, coisas do tipo. Então, eu acho que tem alguns desafios. E um principal, esse é um momento que o campo progressista, o campo democrático, o campo de esquerda precisa de unidade máxima para enfrentar o inimigo externo, representado pelo interesse neocolonial do imperialismo norte-americano, o fascismo internamente, muitas vezes articulado com esse inimigo externo, como nós vimos no último ano aqui no Brasil. É aí que o papel do Lula é essencial. Qualquer um que olha a conjuntura brasileira sabe que a base social do lulismo é maior que a base social da esquerda. Qual é a barreira de contenção que impediu o Bolsonaro de se reeleger com consequências que a gente nem possa imaginar? Se chama Lula. Ninguém na esquerda tem os votos que o Lula tem. Por uma série de razões. Pela sua história, pela sua capilarização popular, pelos governos que fez. É uma liderança popular que o Brasil produziu. Então, o Lula tem um papel absolutamente chave de ser esse dique, essa barreira de contenção para o fascismo e para os interesses do imperialismo, na medida em que ele consegue uma adesão da maioria da sociedade brasileira. Por isso ele elegeu o presidente pela 3ª vez, vamos trabalhar para que se eleja pela 4ª. Agora, não é só uma unidade defensiva. Nos unimos com o Lula para poder derrotar esses caras. Não. É uma unidade que pode ser capaz, se a gente fizer dessa campanha um momento de mobilização nacional, um momento de grande debate com a sociedade brasileira sobre o que está em jogo, para a gente poder acender essa oportunidade histórica, a oportunidade de um projeto nacional popular. Debater isso com o povo brasileiro. Debater, como o Lula fez no último ano, no governo, quem é o antissistema de verdade. Porque às vezes as pessoas têm a ideia, pô, o Lula está há muito tempo na política, está há 50 anos na política, então o Lula já é do sistema. E aí aparece um Bolsonaro, os bolsonaristas novos, nós somos contra o sistema. O que é o sistema no capitalismo? É o capital, são os bilionários. Quem é que está defendendo taxação de bilionário? Nós, a esquerda. Quem é que está defendendo o fim da escala 6x1 e condição para os trabalhadores
contra grandes empresários, corporações e bilionários? Nós, a esquerda. Quem é que está defendendo a disputa do orçamento para políticas públicas do povo e fazer esse enfrentamento contra aqueles que querem cortar e só reservar para pagamento de juros da dívida pública? Nós, a esquerda. Essa luta tem que avançar. Tem 1 trilhão de juros esse ano. É uma esculhambação com essa taxa. Mas não, Lula, que tem a máquina, não é o sistema que ele dere? Meu caro, uma coisa é você ganhar uma eleição, estar no governo, isso dá muita força. Mas essa força, para ela poder se traduzir em grandes medidas de mudança, ela precisa ter apoio social e apoio institucional. São fatores-chave. Nós não temos apoio institucional no Congresso e falta um processo de maior mobilização da sociedade para construir um apoio popular massivo que sustente. As pessoas apoiam, tanto é que o Lula ganhou a eleição com 60 milhões de votos. Mas nós precisamos transformar isso em mobilização social. Nós precisamos também transformar os votos do Lula numa bancada de esquerda muito maior e mais robusta no parlamento. E não é esperar ter maioria parlamentar para mudar. A correlação de força também se altera. Ela não é um dado da realidade, congelado. Nós só temos 130 no Congresso, não tem jeito. Não! Nós derrubamos a PEC da blindagem na rua. Nós conseguimos, depois de 6 meses na gaveta, tirar o imposto de renda na rua. O zero imposto de renda para o povo e começar a taxar quem ganha mais de 1 milhão por ano. Então veja, tem espaço, que é a combinação de uma construção social, popular, com o avanço institucional que a gente precisa ter nessa eleição. Eu acho que esse é o desafio que está colocado em torno do projeto do Lula. E evitando, de algum modo assim, atalhos, ciladas que podem vir para a esquerda. De um lado, uma cilada de um centrismo, de achar, não, gente, a vida está muito dura, nós temos que ceder. E não aproveitar a oportunidade histórica que nós temos para um projeto de Brasil mais ousado. E de outro lado, um atalho de sectarismo, que é só ficar apontando os problemas, as contradições do governo, as dificuldades do governo, não sei o que, como um comentarista da realidade, se isolando. Superando esses dois atalhos e transformando essa campanha num grande processo de mobilização nacional e popular em torno de um projeto nacional, em torno de um projeto soberano para o Brasil, trazendo como os dois grandes temas: defesa dos trabalhadores, do povo, enfrentando os bilionários, defesa da soberania do Brasil, enfrentando o movimento neocolonial. Eu acho que é isso que está diante da gente esse ano. Esse é o maior desafio que a esquerda tem. O Lula 4, a partir dessa conjuntura, a partir desse cenário internacional, pode abrir um horizonte para o que será a esquerda e o campo progressista brasileiro no próximo período. É nessa lógica que eu acho que a gente precisa apostar e é essa lógica que nós precisamos construir.